Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RNCast, o podcast do Sistema RN Brasil. Hoje com um convidado muito especial, Fábio Sato, e vamos contar aqui como tudo começou. É isso aí, pessoal. Então estamos aqui com o Fábio Sato. Cara, seja muito bem-vindo. Uma satisfação estar aqui com vocês aqui no Sistema RN Brasil, que eu tanto amo, né? Na verdade eu amo porque a gente, desde o início, quando eu entrei e coloquei o pé aqui dentro, eu falei assim, putz, é aqui que eu tenho que estar. E tô aí, né? Beleza, é isso aí, beleza. Cara. Nós que agradecemos. Hoje, aqueles que não sabem, o Fábio, ele foi um dos top indicadores, né? Tanto é que é por isso que ele está junto conosco aqui. Cumpriu ali os requisitos, né? Participou de pelo menos 4 encontros de negócio, fez suas indicações, já apresentou ali a sua empresa ali no encontro formal. Foi muito legal apresentar ali também, que eu consegui colocar para os convidados, para os participantes do sistema, aquilo que eu pratico, aquilo que eu entrego como produto. E todo mundo acaba se conhecendo, fazendo sim negócios, né? Propiciando, degustando o que o profissional faz. Isso daí para mim foi formidável. E 5 minutos... Além dos 3 minutos que você tem direito em cada uma das 6 ou 7 mesas, 5 minutos na abertura já é um grande benefício, porque você se apresenta simultâneo para todos. E quando você senta nas mesas, eles já estão sabendo o que você faz. E é legal, sabe que eu acredito muito, e é muito válido, é a meritocracia que tem dentro do sistema RN. Né? O que acontece? Você acaba indicando, e a indicação é muito fácil, porque a gente tem tantos conhecidos que precisam gerar negócios. E é um crescer e contribuir. Crescer e contribuir com os parceiros que a gente tem e trazer para dentro do negócio para fazer negócio. Tem coisa melhor que isso? Com certeza. O Fábio, inclusive, cara, gratidão mesmo por você ter vindo, por você ter participado, vindo dentro do Sistema RN Brasil. Ele entendeu o que é realmente o nosso negócio, que é você primeiro dar para que você consiga receber. Você ajuda os membros para que eles consigam crescer, se desenvolver, se torna referência para eles e, por consequência, os negócios saem. Legal. É isso aí, cara. Então vamos começar. Primeiro, como tudo começou com o Fábio Sato, cara. Da onde que veio essa vontade de desenvolvimento humano? E antes disso, como é que você iniciou no mercado de trabalho? Com que você começou a trabalhar? De onde que veio a história do Fábio Certo. Sato? É bastante estranho, porque a gente converge em várias áreas, né? Eu falo porque todos nós viemos de áreas distintas e estamos aqui hoje. Eu acho que nada é por acaso, é algo bastante divino, né, que vem acontecer. Eu sou de formação, sou professor de administração, sou especialista em gestão estratégica de pessoas. E lá em 2016 a minha esposa veio buscar algo a mais que desenvolvimento humano. E quando ela fez toda a transformação de 2016 para 2017, sabe o que aconteceu? Eu percebi que eu ia rodar. Eu ia rodar como pai, ia rodar como marido, ia rodar como filho, ia rodar como professor. E eu resolvi, né, para não rodar, eu buscar essa parte de desenvolvimento pessoal humano, mesmo sendo especialista em gestão estratégica de pessoas até então. E depois de tudo isso, o que aconteceu? Eu fui buscar minha formação, fui trabalhar com desenvolvimento humano, inteligência emocional e neurociência, e vendo que quanto a gente pode contribuir mais, né? A gente, em alguns momentos a gente também contribui tanto com o David quanto com o Anderson, e a gente viu o quanto que a gente pode potencializar aquilo que a gente já tem. Isso daí é formidável para mim. Quando eu falo assim, quando eu recebo e o quanto que eu sirvo, faz sentido como propósito da minha vida. Então, quando eu vejo alguém identificado, eu vejo assim, esse cara tem potencial, eu tenho um sentimento até meio desconfortável. Sabe por quê? Porque se eu falo que tem potencial, quer dizer que ele não está usando o que ele podia. Ele está fazendo tudo errado. E é isso que eu faço. Depois do meu desenvolvimento, assim como eu me desenvolvi, a gente formou a KMC, Desenvolvimento Humano e Empresarial, eu e minha esposa, a Kátia, abençoada, minha esposa, e a gente trabalha com isso. Até meu filho está envolvido desde os 3 anos de idade com ele. Dele, né? Os 3 anos de idade dele, ele se envolveu nessa maneira. E tem uma frase, e fica até registrado aqui. A frase do meu filho, Francisco, é: quem tenta não faz, quem faz consegue. Ele me falou isso quando eu tinha 7 anos de idade. Como é que é? Repita de novo lá. Quem tenta não faz, quem faz consegue. Opa. Essa frase ele me falou quando eu estava querendo fazer um carrinho de rolimã para ele num sábado. Com quantos anos ele fez isso? Ele falou isso com 7. Ele está nessa formação desde 2016, 2017. Ele nasceu em 2013. Então, quando ele estava com 3 para 4 anos, ele viveu essa transformação. E isso que é importante, né? O que a gente pode deixar como legado? Eu falo muito dentro do meu produto, a Nova Maneira, que legado e herança são coisas totalmente distintas. Mas essa a gente vai falar logo mais ali, né? Uhum, e essa história toda
Há 2 anos hoje eu não estou mais dentro da sala do ensino superior universitário no curso de administração e só trabalho com desenvolvimento humano empresarial. Né? E nesses últimos 2 anos eu vejo o quanto tem de potencial nas empresas. Mesmo cometendo todas as falhas, elas começam a perceber que podem fazer mais. Tendo falhas, tem resultado. Imagina se a gente corrigir as falhas. Então tem isso tudo. E o meu foco principal é o agro. Mas você fala assim, por que agro? Né? Isso faz parte da minha essência. Meu pai foi administrador rural desde que me conheço por gente. Então eu ia para a fazenda, ele cuidava da fazenda de um gestor, de um dono, de um proprietário. E ali foi o primeiro contato que eu vi que não tinha sucessão familiar, porque ele tinha até medo, ou qual é o receio que ele tinha, que ele não casou e não teve nem filhos. Justamente para ninguém ficar com a herança dele. O que acabou na história? Ele acabou não fazendo a sucessão, não tendo filhos, e daí apareceu pessoas que acabaram não ficando com todo o patrimônio dele, e ele foi dessa para melhor. Nossa. Então, assim, é um pensamento, né? Então eu fico vendo... Mas caixão não tem gaveta, né, cara? E o cara ficou nessa e por conta de mentalmente não estar preparado para isso, acabou... Falta de inteligência emocional, saber que a gente vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. Cara, eu utilizei quando a gente fez um processo junto, né? Foi legal. Muito grato por isso. E eu usei recentemente, mais uma vez. Uau. Essa você não sabe. Opa, ansioso em saber. Cara, eu tava voltando do trabalho, cansado pra caramba. E eu falei, nossa, eu vou passar no mercado, vou pegar alguma coisa pra comer, pra chegar em casa ali, né, reunir com a família e tal. E eu parei o carro no mercado e fiquei ali, sabe aquele tempo que você fica no celular respondendo as pessoas e tal. E nessa, um cara pega e me passa na frente do meu carro, de rente, assim, lambeu inteiro o para-choque, assim. Riscou. Quebrou, ferrou Estragou. o para-choque lá. Meu irmão, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, tenha pensamentos de Deus. Amém. Cara do céu, porque se fosse o David anterior, irmão, eu tinha aberto a porta ali, não ia dar boa. Ia causar um prejuízo maior ainda. Então, eu respirei muito fundo, assim, falei, nossa, cara do céu, não acredito, você tem que ser muito barbeiro pra você bater ou ralar dentro de um estacionamento. E dali eu peguei, assim, eu respirei fundo, e daí o cara deu a volta, assim, eu fui lá, tirei foto da placa dele, falei, ó, se ele correr, pelo menos a placa eu tenho. E ele deu a volta, pra minha surpresa, porque eu pensei que ele já ia... E eu calmo, cara, coisa que eu não era muito. Né? Não vinha sendo. Não vinha sendo. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, não, tenha pensamentos de Deus, tenha pensamentos de Deus. E o cara foi lá, deu a volta. E eu olhei, cara, enquanto ele dava a volta, assim, que não foi muito, muito longo, eu fiquei pensando. Falei, cara, obrigado gratidão. Cara, obrigado porque se bateu ou raspou é porque eu tenho um carro. Amém, é isso aí. Que coisa boa. Não bati, foi uma ralada. Então eu consigo andar com ele pra baixo e pra cima, não tem problema nenhum. É só pintar. Né? E aí ele passou, tal, dele, cara, eu vi que ele tava alcoolizado. Ele, cara, não vi teu carro e tal. Fui lá e, não, tudo bem, cara, acontece. Vamos lá, me passa o teu telefone, teu contato, teu CPF. Ele foi lá, me passou só o celular. Eu fui lá e tava meio borrada a foto que eu tinha visto. Tirei mais uma foto da placa dele. Eu falei, então vamos conversando pelo WhatsApp. Pegou, passou meu telefone e seguiu a vida. Fui lá, fiz minhas compras e depois fui mandar mensagem pra ele, né? Mandei mensagem, o número não batia. Liguei, atendeu uma mulher. E eu falei, nossa, o cara me passou o número errado, cara. Me deu um nó. E eu já começou a subir, cara. Porque como a gente conversava antes, cara, eu vou de 8 a 80 assim, muito rápido, né, cara? E eu... De novo, respirei e falei, não, cara, eu vou chegar em casa. E nada aconteceu. Tanto é que eu fui falar pra minha mulher depois, cara. E aí eu falei, não, tenha pensamentos de Deus. Eu consigo resolver qualquer coisa. Tenho prejuízo, vou lá, é só um bem. Eu tô bem, tô fisicamente bem. Abracei minha filha tá com saúde, minha esposa me recebeu bem. O que mais importa? O que mais importa. Aí eu peguei e falei, tá bom. Meu tio é policial, peguei a placa, lancei pra ele lá. E ele me passou o dado, o endereço, ele passa tudo, né? Você tem todos os dados da pessoa ali. Daí tem o endereço, eu fui na casa do cidadão lá. Falei, meu irmão, você me passou o contato errado.
Ele, cara, que eu não sei se você viu, mas eu tava meio assim e tal, porque meu pai morreu. Você vê como é que é Entendeu, o julgamento, né? Então, eu tava julgando o cara sem saber a situação dele. Pô, você tá bêbado, tá molhado aí, por que ralou o carro e tal. Eu falei, irmão, putz, lamento saber que teu pai faleceu e tal, né? Mas não é motivo pra você ficar enchendo a cara também. E, no prejuízo, infelizmente, eu não posso ficar. Então, tá aqui o orçamento, se eu quiser eu faço mais alguns orçamentos pra você aqui e tal. E se resolveu, cara. Agora, se eu tivesse, no David anterior, aberto a porta, gritado com o cara, talvez saído no soco com o cara ali por causa Daí de uma que ele coisa... não ia passar o telefone, né? O cara não ia me passar o telefone, talvez nem pagaria, eu não ia conhecer e também não iria me autoconhecer. Uau. Porque eu falei, cara, eu melhorei nesse ponto. E melhorei por conta desse momento que a gente teve lá, daquele... Poxa, que... Daquelas... É uma satisfação tão grande em ver a evolução. E por isso que eu saí da sala de aula, não só retomando a questão do crescimento, é que quando se pode mais, se tem que fazer uma entrega maior. E não era na sala de aula como professor. Então, quando eu vejo eu formar a KMC Desenvolvimento Humano Empresarial, é realmente dar às pessoas acesso aos resultados que elas realmente merecem. Uhum. Né? Quantas vezes, né, profetizando na vida, não, vocês vão abrir as franquias, vocês vão fazer isso, vai abrir e tal. E as coisas se concretizam, porque se a gente for ver, aquilo que a gente fala, ele dá um resultado. E se a gente fala coisas ruins, como você mesmo falou, eu quero ter um pensamento de Deus, e assim por diante, livre do julgamento, se tivesse, talvez o resultado poderia ser completamente diferente. Sim. Né? E a inteligência emocional, né, indo para uma parte bastante técnica, está relacionada à maneira como nós reagimos conosco diante de situações desafiadoras e como é que a gente reage diante das situações desafiadoras com as outras pessoas. Porque a gente é colocado em xeque a todo momento. E controle emocional a gente não tem. É a mesma coisa eu falar assim, fiquem tristes agora. Tipo, não tem controle, vou ficar triste. Fiquem felizes. Fiquem com raiva. Não existe isso. E existem as situações que nos colocam como desafio e a maneira com que a gente resolve disso. Você agiu com inteligência emocional e teve um resultado muito diferente do que fosse se eu tivesse sem inteligência emocional. Uhum. Com certeza. Né? E assim, não é só um controle emocional. É a maneira que eu dou os comandos para que eu sinta a coisa certa para ter um resultado assim. Uhum. Sim, esse foi um tópico importante, cara, porque subiu, cara. Nossa, você me conhece, a gente já teve algumas sessões ali. Cara, eu toda vez que acontece isso, eu imagino um velocímetro. Tipo, sabe? Ou quanto giro de um turbo, sabe? 6 mil giros de 0 a 6 mil. 9 mil giros fácil ali. E eu peguei, pegando aqui o link do David, eu também tive sessões com o Sato. E no primeiro encontro que você perguntou para mim, e aí, Anderson, o que tu acha sobre coaching, mentor, lembra? Exato. Eu sou palestrante há 22 anos, né? Lancei meu livro, né? Abri minha empresa de consultoria 22 anos atrás e eu falei pro Sato, mesmo que eu tenha trabalhado 22 anos nessa área, sem se vangloriar para ti, eu tenho a humildade suficiente para aprender. Porque ninguém sabe tudo, né? Lembra que eu falei isso para você? Exato. E daí eu nunca tinha feito uma sessão. E aí, vamos embora. Da mesma forma, os conteúdos que você passou para mim, tá tudo anotado ali na minha agenda. E constantemente eu aplico aquelas técnicas que você passa. Não vou dar o spoiler, né? Que é a palavra spoiler. O spoiler aqui, né? Quem quiser, faça uma sessão com o Sato aí. Para quem... Posso fazer uma chamada? Pode. Para aquele que está assistindo a gente aqui no RNCast. E ele entrar em contato comigo por qualquer mídia social, por meu telefone, e falar assim, poxa, eu vi vocês lá no RN, no sistema RN, no RNCast, eu vou entregar. Uhul! Olha entregar aí. Uma avaliação, entregar de forma totalmente gratuita. E se for do meio do agro, que está relacionado à transição familiar, eu vou fazer uma sessão completa. Opa! Né? Mas tem um quesito, tem um quesito. Para aquele que estiver no sistema RN e também estiver falando comigo, eu te vi lá no YouTube, lá no RNCast, eu estou entregando para você uma avaliação de como você está emocionalmente, de que direção você pode tomar. E para você que é do agro, eu vou fazer uma sessão completa, né? Uma análise real de como é que está sendo a tua sucessão familiar no agro.
Eu vou fazer isso, sim. Olha que presentão. Olha aí, que presente, galera. rola fazer a sessão 2 vezes? Então, o pessoal que faz parte do sistema RN Brasil já tem o contato do Sato por fazer parte do grupo, porque nós temos o aplicativo onde você encontra o Sato lá e tem o nosso grupo do WhatsApp, correto? Certo. Mas para você, internauta que está acessando e conhece o Sato, conhecer o Sato aqui e quer ter o contato dele, daí o Paco coloca o teu celular no teu WhatsApp no ar, pode ser? Pode, fica à vontade. Tá bom? Daí o Paco coloca. Tá bom? Internauta agora puxou nos 2000 e Internauta? agora? Nossa, calma, eu sou do século Senhora. passado. Internauta não, qual é a palavra correta mesmo? Seguidores, né? Seguidores. Sei lá, menos internauta. Calma, ainda aprendo. Calma, vai aprendendo. Em resumo, interessou-se, pega o telefone dele que está na telinha aí do computador e entra em contato com o Sato e fala isso, ó, vi você lá no RNCast e tem interesse, ainda mais se você for do agro. Tá bom? Também. Assim, às vezes a gente pensa que o desenvolvimento humano é só para um setor. A gente vê várias vértices onde as pessoas sabem que precisam melhorar, mas não querem. Né? Muitos dos meus clientes acabam vendo assim, poxa, não, eu não preciso disso. Mas eu falo assim, é esse resultado que você está merecendo? Aí eles voltam e começam a... Pegando esse gancho aqui, ó. Os membros do Sistema RN Brasil normalmente são proprietários de empresas, né? São todos empresários ali. Uma pincelada, Sato. Você com toda a tua experiência ali. Não só da importância, mas o como que esses empresários eles conseguem lidar melhor, né, com os seus colaboradores e também com os seus familiares. Gostaria que você começasse, não, obviamente, você não vai fazer uma sessão aqui, mas dasse esses tópicos ali para o pessoal entender a importância de você ter essa inteligência emocional nos negócios, por consequência, na família, que a gente vai entrar em contato aí. Certo. Eu normalmente falo assim, os empresários estão tendo um resultado positivo? A gente fala que sim, porque elas estão no mercado, estão faturando, estão fazendo a sucessão familiar. Eles estão, né? A gente não segura o tempo e nem o crescimento. São coisas que a gente não tem como segurar mesmo. Aí eu falo assim, eles estão tendo resultados? Eu falo, estão tendo lucro, estão sobrevivendo no mercado? Não. Eles cometem erros? Todo dia? Todo dia. E se a gente diminuísse o número de erros? Não estou falando zerar os erros, mas diminuísse para estar preparado enquanto ser humano para poder decidir. Muitas das vezes a gente coloca os pés pelas mãos em alguma situação, como você citou como exemplo, que eu precisava estar falando com meu filho. E eu perco estribeira com meu filho. Você acha que se com o teu filho você perde estribeira, o que você vai fazer com o teu funcionário? E daí tem uma confusão muito grande disso. Daí o filho começa a trabalhar com a gente e a gente entende lá, vamos pensar aqui na lavoura, né? Eu trago meu filho que se formou em engenharia, fez se formou em engenharia agrônomo, né? Se formou, começou a trabalhar com o pai. E o pai acha que ele é operador de máquinas, está tendo uma função totalmente disfuncional a quantidade de conhecimento para que ele tenha. Daí o que eu trato? Eu trato o meu filho como funcionário e o meu funcionário como filho. Eu não demito o meu funcionário porque eu quero bem, mas meu filho eu trato ele de maneira errada. Ou seja, não está preparado emocionalmente. E às vezes as pessoas chegam num ponto de uma empresa que tratam as pessoas melhores e distantes dele do que a família. Então tem um núcleo que a gente tem que entender. Se eu não consigo fazer pelo meu próximo, que é o que está mais próximo, o que é que eu vou fazer adiante dos outros? E o sentimento é que impera. As pessoas, nós não utilizamos 20% da nossa capacidade neural. Estou falando a nível de conhecimento científico. E a gente tem um certo resultado. Só que a gente se não utiliza 20% da capacidade neural. E eu usar 40%, dizendo que estou usando bastante, o que acontece com os meus resultados? No mínimo dobram. E mesmo assim eu tenho mais 60% daquele resultado que eu estou tendo. Eu estou fazendo uma conta básica que do resultado que o empresário está tendo, seja na sucessão familiar, na gestão dos negócios e resultados financeiros, ele pode aumentar cerca de 300% se ele tiver inteligência emocional enquanto decidir. E na maior parte das vezes isso que acontece é que não dá atenção para aquilo que é importante. Às vezes eu dou atenção para os 5 minutos que o funcionário está chegando atrasado, assim que eu também posso estar dando atenção para o meu filho que está atrasado 5 minutos no almoço. E a maneira com que a gente se comporta vai refletir em todas as áreas. Não existe a maneira, se eu for muquirana, vamos pensar assim, né? Existe aquele bem muquirana mesmo, que não abre a mão para nada. Esse muquirana, se ele é muquirana dentro de casa, como é que vai ser na empresa?
Como é que vai ser na hora de você abrir a mão e semear na vida de alguém, de você frutificar, de você ofertar, de você edificar alguma coisa? Então é total comportamento emocional. E se eu não sei lidar com isso daí, o que acontece com a minha vida? E volto a dizer, o empresário tem sucesso, tem resultado? Tem. Comete erros? Um monte. E se diminuísse? Aí é com esse cunho total que eu trabalho com a inteligência emocional, a programação linguística e a neurociência. Que as mudanças acontecem de uma maneira que você nem percebe, quando você vê já está tendo resultado. E assim, as pessoas que estão ao nosso redor acabam enxergando a gente de uma maneira diferente e a gente começa a ser modelo para as outras pessoas. E assim como a gente tem modelos de outras pessoas. Um exemplo que eu posso falar bastante grande é que quando eu voltei... para quem não sabe, eu já morei no Japão, morei nos Estados Unidos também. Vamos falar sobre isso aí, então. E eu me peguei, meu pai sendo gestor rural, né, de propriedades rurais, meu pai também tinha uma chácara, a gente produzia pêssegos, tinha mais mil pés de pêssegos, eu ia na colheita, ajudava a fazer a colheita, isso tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. A gente tinha 2.000 codornas, a gente tinha, não que a gente vivia daquilo, porque meu pai trabalhava numa propriedade maior rural e a gente cuidava, tinha nosso chacreiro que ficava lá cuidando, coisa e tal, né? E nisso tudo, também meu pai não deixou nada disso, porque não estava preparado emocionalmente para aumentar o patrimônio. E quando a gente fala em sucessão familiar, é preparar o patrimônio para as próximas gerações, porque quando a gente está falando das próximas gerações, há um aumento de pessoas. Não é, na próxima geração tem 2 filhos. E na próxima geração pode ser ter 4, mas se a propriedade não aumentar, os custos vão continuar dos mesmos e vai ter que rachar as partes do bolo. Só que num número maior de pessoas. Então a lógica seria o quê? Aumentar proporcionalmente conforme aumenta a família. E existe essa forma nessa nova maneira, é exatamente as empresas familiares, que têm a sucessão familiar, que vão crescendo e crescendo, é porque elas fazem com inteligência emocional. E é isso que eu proponho na nova maneira. Na nova maneira é exatamente proporcionar de uma maneira de inteligência emocional aplicada na transição familiar no agro, para que eles não tenham perdas. Não tenham perdas. E tenham sim crescimento. Todo mundo, se for ver, a questão é crescimento econômico. E a gente deixa do que é mais importante, que é a família. A gente quebra o pau na hora de dividir as áreas, quebra o pau na hora de fazer a herança e deixa do que é mais importante, aquele teu irmão que te estende a mão, ou teu pai que está junto, e os laços familiares. Então eu trabalho a inteligência emocional dentro do agro para que fique todo moldado com a nova maneira de só ir fazer a sucessão documental na parte jurídica, onde toda a minha equipe também se desenvolve para isso. E vou contar uma coisa para vocês. Todo esse desenvolvimento dessa metodologia foi feito por mim e para minha equipe, e a gente buscou exaustivamente algum modelo e não tinha. E por isso que me aguçou tanto fazer dentro da KMC, que é a empresa de desenvolvimento humano empresarial, desenvolver a parte do agro também. Que é a nova maneira. A nova maneira de fazer a sucessão familiar no agro. Às vezes a gente coloca assim, o pessoal do agro um pouco distante de toda essa tecnologia de inteligência emocional e todos esses verbetes tão de moda, né, que se fala, tem que ter resiliência, tem que ter resignificar e coisa e tal. Mas na verdade é a gente ter a metanoia, que já vem por livro, né, que já é escrita num certo livro muito mais do que abençoado, que já diz isso que existe há muito, muito mais tempo. Então, quando eu olho para o agro para fazer essa sucessão familiar, uma separação do que é herança e do que é sucessão. Porque todos os herdeiros vão ser herdeiros, nem que eles não queiram. Agora, ser sucessor talvez tenha que ter um preparo muito maior. E eu começo trabalhando com a inteligência emocional. Começo a trabalhar com as lógicas que se tem do que é mais importante na sua vida. Porque se a gente for falar, tá falando, né, caixão não tem gaveta, né, que é o exemplo. Então, por que eu vou me ater tanto isso e vou ter distanciamento da minha família? Qual que é o valor que eu tenho da minha família? Qual que é o meu propósito que eu vim aqui? Por que eu tenho que soltar a mão de quem está mais perto de mim? Para eu, daí, vai ficar perdido? Tem uma perda emocional nesse contexto. E eu trabalho tudo isso dentro da nova maneira. Fazendo com que eles fiquem realmente preparados, simplesmente que, indiferente do que aconteça documentalmente, a família permaneça, os negócios continuem e comece a continuar a frutificação, que a gente tanto sabe nas nossas crenças, né? Que a gente veio aqui para frutificar. E se eu estou repartindo, é uma coisa que não é divina. É uma coisa que está ao contrário da verdade, né? Que liberta a gente, que é somar.
E na maior parte das vezes o que acontece? Nessa nova maneira, os familiares, eu estou falando do agro, mas não necessariamente é só do agro, né? Eles falam assim, no agro tem um verbete muito grande. Verbete que é assim, vou trabalhar até o último dia que eu estiver vivo. E quando pensa em agro, o pessoal pensa só fazenda, né? Só fazenda, Mas não. tem. A água tá tudo envolvido. É interligado, né? Sistema de Fazenda de armazenagem, defensivos agrícolas. defensivos, o Pulverização de veterinário, droga, veterinário. o cara que tem uma rede veterinária, Pecuária. pecuárias. Então, é amplo o negócio. A gente, quando fala o agro, é o gestor do agro. Pra você ter uma ideia, o que acontece? Você pensa assim, nós fazemos a transformação no agro, né? Só que quando você olha o agro, se o filho vem, veja bem, foi algum momento que o meu cliente gritou para mim, olha, eu sou formado, já fiz pós-graduação fora do país, estou cheio de informação e meu pai não deixa tomar conta da fazenda. Aí o que ele faz? Vai buscar pulverização em drones e dá um grande sucesso e não coloca drone dentro da fazenda porque é um choque de gerações. Porque eles não estão preparados emocionalmente para aprender com os mais novos e também aprender com os mais velhos. Então começa essa não preparação emocional. E se eu sei que a sinergia é a soma das partes é maior que o todo, a gente vê que ninguém cede. Sabe qual que é o maior problema de dentro da sucessão familiar no agro? É que não é conversado abertamente sobre a sucessão. É isso que eu ia perguntar para você. Qual que é o paradigma, a barreira que tem lá no mercado ali fora com relação a esses setores? E você acabou de comentar comigo sobre isso aí. Exato, que é exato. A falta de visão do que seria a importância de uma sucessão de maneira bem feita, né? Você vê como é que é a sucessão, né? Quando eu chego com 45, 50 anos, já está quase passando o tempo de fazer a sucessão. Ou pelo menos de começar a planejar ela. Por que eu digo isso? Você vai esperar até os 60? Você vai esperar até os 70? Daí vem aquele discurso que fala sempre assim, né? Eu vou falar para você que é do agro. Falar assim, ó, eu vou trabalhar até o último dia que eu estiver vivo. E enquanto eu estiver vivo, quem manda aqui sou eu. Quando eu for daqui para melhor, aí vocês fazem o que vocês quiserem. Total despreparo. Por quê? Porque quando ele tiver com 80 anos, o filho dele já está com 60. E o neto está com 40. E muito possivelmente ele tem um bisneto lá e o cara não larga as rédeas do negócio. Ele não tem nunca foi pai porque não cuidou dos filhos. Ele estava querendo ser avô, mas não pode. E já vem os bisnetos só para sentar no colo e ele numa cadeira de rodas. Então ele não teve uma vida produtiva do que realmente mais importa para ele ter a sucessão familiar no agro. Até pegando esse gancho ali, você falou que morou no Japão. Morei no Japão. Qual que é a diferença de cultura? Porque o povo japonês, né, ele tem muita dificuldade, porque normalmente eles têm que seguir a rédea ali. Tem algumas doutrinas e familiares, as culturas, né? Tradição. E isso não é... Isso não é do Japão. Mas como é que foi para você essa diferença de cultura e o que você conseguiu aproveitar para que você consiga hoje aplicar nas suas sessões? Bom, no Japão tem uma cultura bastante moderna, né? Eu fui na década de 90 para lá e essa cultura deu um choque muito grande entre os pós-guerra e os que reconstruíram o pós-guerra. Os pós-guerra que eu falo são aqueles mais novos que não tiveram que ir para o fronte de batalha. E os que vieram do pós-guerra, que construíram realmente o Japão, foram aqueles senhorzinhos de 1,50 m e andam todos arcados, que não sabem o significado da palavra canseira, ou estou cansado. Eles não sabem o que é isso, porque eles não tinham possibilidade. Já os mais novos, qualquer coisa, estou cansado, né? Então, eu vejo muito a colonização quando os meus avós vieram do Japão. Meu avô veio com 7 anos do Japão, quase no Kasato Maru, no primeiro navio, né? Não veio bem no primeiro, mas veio ali na sequência, que não existia ser cansado. Eles tinham uma viagem de 3 meses no navio. Nossa. Sem banheiro. Vixe. Sem o que comer. Tinha que comer o que tinha. Meu avô contou uma época que quando eles passavam, vir para cá, eles tinham que vir tudo pelo Atlântico. Então, na passagem do Atlântico, eles passavam pela África. Lá eles escolhiam um monte de abacaxi que tinha produzido, o ananás, daquela época, um abacaxi maior. E era aquilo que eles tinham. Agora, imagine passar um mês comendo abacaxi. O que acontece de ácido? Então, nessas histórias que a gente vê, muitos ficaram no caminho. E, por acaso, meu avô veio para o interior de São Paulo, em Lins.
onde conheceu minha avó, tiveram os filhos e assim por diante. Meu pai e o irmão dele, no segundo relacionamento da minha avó, eles tinham 10 anos de idade e eles não tinham condição de ter 2 pares de calçado. Não existia loja nessa época. Então, quem tinha presente era dar um pedaço de fazenda, um pedaço de tecido para eles fazerem a roupa. Então, eles tinham um calçado e eles compartilhavam em 2 pessoas. Como assim? Eles pegavam um dia, um enfaixava o pé com um pedaço de pano, dizendo que o pé estava machucado e colocava calçado no outro. E assim o outro também. E daí, na outra semana, o que acontecia? Eles trocavam de calçado e machucavam o outro pé. Machucavam no sentido. E era assim que usava. Só tinha a domingueira, né? Tem um termo que fala, não, aquela tá domingueira. Não tinha. E a domingueira passava de um irmão para outro irmão, para outro irmão, para outro irmão, porque não tinha tecido. E eles, no interior de São Paulo, meu avô, ali em Lins, meu avô, ele era marceneiro de profissão. Mas eles viviam na área rural. A cidade não tinha, né? Eles foram colonizar aquela cidade lá. E o meu tio mais novo conta que lembra da cena, quando ele tinha cerca de 8 anos, 7, 8 anos, dos 2 irmãos mais velhos, eles construindo um galinheiro para ter ovos. Por quê? Porque não tinha ovo no mercado. Então você não podia comer nem a galinha. E dependendo como fosse, todo mundo se reunia para comer naquele lugar. Então tinha uma unidade muito maior. Vindo do quê? De uma disciplina vindo do Oriente para se colocar na vida aqui. As construções eram totalmente diferentes. Para se fazer a casa na chácara, na fazenda, era como? Se uniam em famílias e construíam no final de semana lá 30, 40 pessoas. E as mulheres eram as responsáveis para fazer a alimentação daquele povo no sábado e no domingo para construir uma casa. Agora não é uma casa com 5 quartos, era 4 paredes. Para viver uma família de 5, 6, 7 pessoas, entre pai e mãe. E meu pai viveu na época onde a filho era mão de obra. E quantos dos agricultores no dia de hoje acreditam que filho é mão de obra assim como na década de 40? Então precisa ter uma evolução com relação a isso. Então toda essa história que eu me pego meu avô vindo do Japão, tendo uma área rural trabalhando aqui, e eu indo para o Japão na década de 90 para trabalhar na Suzuki, na Toyota, em qualquer outra empresa. E quando eu abro meus olhos, eu estou no meio do arrozal. Porque a primeira imagem que a gente tem do Japão é o quê? Prédios, luzes, trânsito, gente, tudo. Você já foi Isso pro mato, né? E eu me pego lá. E quando eu volto do Japão, David, sabe o que acontece? Eu me pego trabalhando numa empresa defensiva agrícola, numa empresa de armazém geral. Então fica muito no sangue esse negócio de ver. E eu vejo as famílias cada vez se dissipando mais por puro despreparo. Você tocou num ponto ali, disciplina. Muitas vezes a gente atende alguns clientes e por ele não ter disciplina, ele não tem resultado. Então eu gostaria que você passasse aqui qual que é a importância de você não só escutar, mas aplicar e ter disciplina o suficiente para que você consiga colher o resultado. Porque normalmente, brasileiro em si é imediatista. Não, eu vou lá... Prazer momentâneo. Agora tá por bom. isso que a gente está estourando em remédio aí. Né? A indústria farmacêutica está estourando porque a galera quer um resultado rápido. Né? Pensa que é miojo, né? Vai lá, tomou, resolveu. Hoje, como é que você trabalha com isso quando as pessoas vão fazer as sessões com vocês? Então, começar olhando pelo lado da disciplina. Disciplina é uma coisa que a gente, é igual exercício, é igual a musculatura do braço, do tríceps, você tem que praticar. Então, aguenta aí. A gente precisa praticar. Se você não praticar, você nunca vai ser aquilo que se quer. A gente tá fazendo podcast, pô, no primeiro uma coisa, no segundo outra coisa, no terceiro outra coisa. Quando se tá prático, na disciplina de sempre estar fazendo, quando se olha, está fazendo como se fosse de uma maneira natural. Assim também é a gestão de uma empresa. Eu prefiro CLT, por exemplo. Não, CLT é a garantia, beleza, mas você vai ter só aquilo, você não vai crescer. O empreendedorismo está relacionado a você assumir riscos de ter muito mais ganhos do que você vem tendo. Mas para isso a disciplina. Disciplina, total. Tem que aplicar aquilo que você passa, né? Não Eu tenho disciplina, eu tenho uma frase que resume muito a disciplina, essa frase da minha esposa. O sucesso está no todo dia, não está no de vez em quando. Não sei qual a bibliografia específica, mas o sucesso de tudo na nossa vida está no todo dia. É acordar todo dia 2 horas antes. É dormir todos os dias, 8 horas. E assim por diante. O sucesso está no todo dia. Porque tem dias que você não vai ter. E tem dia que tem um ditado dentro, né? Não contar com o ovo da galinha. Tem dia que a galinha não vai botar.
Então, mas você, só porque a galinha não botou, você deixa ela de lado e não dá nem de comer? Não, você vai ter que dar de comer ela de novo. E de novo, até nascer nova ninhada e assim por diante. A produção e frutificação na nossa vida depende do todo dia. Mas não é no todo dia acelerado, numa loucura, que daí acaba o combustível, e daí você tem desavenças familiares, e daí mete os pés pelas mãos. Não é. A gente sabe que o nosso fardo tem que ser leve. Ser leve é ter todo dia. Ter frequência. Você vê, como é que funciona? Aqui os nossos ouvintes estão ouvindo megahertz, ou estão ouvindo imagens transmitidas através de uma frequência, para sair em 4K lá do outro lado. Frequência cardíaca, frequência de trânsito. Isso é disciplina. Se sair da disciplina, a frequência fica toda uma bagunça. Se sair da disciplina de suceder familiar, pai querendo ser filho, filho não querendo o pai. A mãe... O pai querendo controlar tudo sozinho. E aí, nesse sentido do agro, sabe o que eu falo? É o CD. É o CD, as nossas maiores partes. E aí, dentro do agro, dentro da sucessão familiar no agro, sabe, assim, a disciplina, onde que mais vem a não disciplina, vamos dizer assim, chama-se agregado. O que casou com o irmão, a outra que casou com o outro irmão, o cunhado e assim por diante. Não sabem nada do negócio, mas estão lá querendo dar opinião, né? Dar opinião. E? Né? Leiteiro. Dá uma mamada, né? Dá uma mamada. Né? E tudo isso daí não tem disciplina. Porque age, como você mesmo falou, age com a parte não emocional, mas só racional. O filho do teu irmão ganhou uma bicicleta nova. O outro comprou uma Dodge Ram 0. E você não vai querer? Mas qual que é a função que você tem dentro da fazenda? Herdeiro não é sucessor. Muito possivelmente aquele que é o sucessor é o que está mais preparado em gestão, em tecnologia e assim por diante. E não necessariamente é o mais velho. E daí dá conflito de gerações, de idade. Talvez o mais novo, ele está mais preparado, mas por ordem hierárquica, que é mais velho, o mais velho vai lá e coloca o boi com a corda. Decide errado, vende errado. Ele que acredita que sabe quando o momento de vender e comprar. Não dá 5 anos, a empresa está quebrada. Não existe. Mas daí se pergunta assim, então é problema do irmão mais velho, é problema do irmão mais novo? Falando, não, é o problema do pai que não preparou a sucessão para eles fazerem da maneira que era para ser. E dentro da inteligência emocional, dentro da neurociência, o que a gente vê, existe uma repetição de padrão. Assim como a maldição hereditária. Cara, isso eu gostaria que você passasse pelo menos uma pincelada. Maravilha. Porque, cara, foi uma coisa que me marcou bastante quando a gente foi fazer a sessão. Porque faz muito sentido e a gente às vezes não se liga nisso. Que nem você comentou, meus avós se separaram, os pais se separaram, os filhos então vão se separar. E às vezes acontece e você não percebe isso e é realmente uma herança que você consegue cortar se você quiser. Repetição, a gente repete um padrão. Dentro daquilo que a gente imagina, a gente acha que está na razão de fazer tudo, mas está dentro do nosso inconsciente, é algo que já pré-determinado dentro do nosso DNA. Mas isso não acontece. Vou explicar. Meu pai se separou 2 vezes, quer dizer, casou 2 vezes e agora está namorando a terceira. Eu casei uma primeira vez. E eu me separei. Agora, eu vou ir para a terceira, se não tiver consciência que eu tenho que quebrar isso, eu quebro. Só que, veja bem, daí vem meu filho, vendo que o avô dele casou 2 ou 3 vezes, teve assim relacionamento. O pai está repetindo, o que vai acontecer com ele? Vai fazer a mesma coisa, porque é natural, ele nem tem consciência disso. É um nível inconsciente. E aí que tá, o quanto eu preparado emocionalmente eu preciso para que eu não separe, porque daí imagine assim, na fazenda. Isso não acontece com os ouvintes aqui. Não acontece. O cara tem a esposa oficial e tem vários outros. Veja bem como é a falta de preparação. Aí depois que o patrão do dono da fazenda falece, aí brota irmão de tudo que é lado. Exame de DNA para todo lado. Mas por quê? Porque o pai estava despreparado? Não, porque ele estava repetindo um padrão do pai dele, do avô. Porque era tudo normal. Não, aqui eu sou dono da fazenda, quem manda sou eu, e assim começa a partir. É a consciência ali. Tudo bem, não consegui ter essa consciência e quebrar essa maldição hereditária ou essa repetição de padrão que é as próximas 4 gerações. O que eu tenho que fazer? A geração próxima.
Então eu sou responsável em quebrar todo O ciclo. essa repetição de padrão agora. E nós temos isso na mão. Temos isso na mão. Só que eu tenho que ter um nível de consciência, onde eu aplico sim a ferramenta Cadem, que é a ferramenta desenvolvida por mim e por minha equipe, para colocar dentro da sucessão familiar para que isso não aconteça. Mas, né? Mas enfim, a repetição de padrão e que a gente acontece, e ficou bastante claro quando a gente conversou um dia, né, David? Sim. Que a gente não sabe de onde que vem, mas já sabe que o resultado é igual. Por isso que é inconsciente, né? Até o momento que você toma consciência e fala, caramba, faz total sentido. Então, se a pessoa não tem essa inteligência emocional de olhar mesmo para dentro de si, ver teu histórico familiar, porque isso dali não é só com relação a relacionamento, mas com crenças, valores, né? Que é o principal. Então, isso acaba te dando um resultado totalmente diferente se você entender isso. Né? Você toma outras atitudes que vão te dar outros resultados. Se você continuar fazendo a mesma coisa, vai repetir o processo. Então, Exato. Albert Einstein falava isso, querer resultado diferente, fazer a mesma coisa. A gente já sabe o que vai dar, você vai continuar fazendo? Aí o que eu falo? A gente já continua vendo que quebrou o pau na sucessão familiar lá na hora da herança. O que vai acontecer quando se for passar? Se o vô deixou para fazer a sucessão com 80 anos, com quantos anos o teu pai vai deixar? Com 80. E o bisavô também aconteceu. Então, tá mais do que na hora de todos nós entendermos o que é mais importante de dentro de todos os negócios, sejam eles familiares ou não. É aumentar o nível de consciência com o resultado que eu venho tendo. Um exemplo que deu, assim, só para a gente esboçar um cenário. Cliente meu veio me procurar e falou assim, Fábio, eu tô com dificuldade de acessar o dinheiro da conta do meu pai, ele acabou de falecer, e tem eu e minha irmã. Eu falei assim, mas seu pai não deixou tudo organizado isso daí? Ele, não. Eu falei, mas todo mundo achava que você estava organizado. Não, está totalmente desorganizado. Eu falei, você sabe que agora o governo está querendo, não fazendo apologia a nada, mas tem algum projeto de lei que... Vou morder mais um pouquinho. Que o governo vai querer ser sócio do herdeiro. Porque não precisa de tudo aquilo para ser vendido. Por mais que a história do vô e o bisavô foram suar para conseguir tudo aquilo. Aí, separou, faleceu, eles não tinham acesso, não tinham nem o processo jurídico e nem a preparação emocional para fazer a divisão, quebraram o pau, um patrimônio onde estava, vamos dizer assim, estava produzindo 100, se dividiu. Como é que eu, dividido, eu vou produzir 100? Vai diminuir uma porcentagem. E naquele aumento de capital, onde eles eram herdeiros, mas não estava organizada a empresa, tanto emocionalmente quanto juridicamente, eles tiveram aumento de capital de um ano para o outro. Chama-se imposto de renda. Então, se eu não tinha nada e agora eu tenho 50, eu vou ter que pagar sobre isso. 50, como eles não tinham capital para isso, pois ele não era em dinheiro, era em propriedades, era em armazenagem, em setores de armazenagem, unidade de beneficiamento de sementes, equipamentos, implementos, assim por diante. Eles precisaram fazer o quê? Desfazer dos patrimônios. Liquidar tudo. Naquele momento, no dia do falecimento, sem ter conversado abertamente sobre a sucessão, eles perderam 27%. Nossa. De cara, né? De cara. De 100, ao invés de cada um ter com 50, tirou 27%. Então ficou cerca de 60%. Cada um, ao invés de ficar 50, ficou com 30%. Aí passando o tempo, não fez sucessão, não dá 5 anos, acabou a empresa. E sabe quem que cresce? Quem está preparado emocionalmente. Sabe quem que é? O vizinho. É o vizinho que está do lado que sabia que estava oportunidade, aproveita e vai, tchum. Porque o capital de uma fazenda hoje está... O valor das terras hoje estão impagáveis. Chega ao cúmulo de chegar perto de 900 mil um hectare. Então fica muito caro e nem a 10ª geração vai pagar todo esse valor. Só que quando se cai dentro de uma situação dessas, que eu preciso desembolsar, senão meu negócio para, daí é a lei da oferta e procura. E o que acontece? O vizinho está de olho. E ele está preparado emocionalmente. Daí ele fez o quê? Já fez a sucessão. O vô está cuidando. Isso estou falando do vizinho. Ele já está cuidando dos netos. O filho está com alta tecnologia, produtividade aumentando, dinheiro reservado. Vai lá e... Só dá um pé pro lado. Ó. Pega essa área, depois pega outra área. Quando vê, está todo cercado e abocanhou. Exatamente isso que eu trabalho com a inteligência emocional, como aqueles que estão tendo sucesso. Mas é uma maneira muito simples falar assim, a nova maneira. Mas é um método de se colocar. Se não estiver preparado, não vai ter como. Cavalo encilhado passa na minha frente. Você está preparado para andar de cavalo? Já andou alguma vez? Sabe aonde que você tem que pegar nas rédeas?
Não, eu vou pegar no pito da sela, por exemplo. Não, você vai cair, porque o cavalo vai ter uma direção, a direção que ele quer. E como diz aquele ditado, né? Ninguém tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer no dia seguinte, né? Então, fiquem atentos, você que está ouvindo aí esse podcast, independente se você está no agro ou não, a importância de você estar preparado, reunir a família, sentar com os filhos, com os netos, sei lá, com a esposa e colocar as cartas nas mesas e deixar tudo pronto antes de você partir. Eu costumo falar que a sucessão sem planejar sai mais caro do que planejar. Xiii. Muito mais caro. Você não faz noção. Porque dentro disso daí ainda tem o processo jurídico e as despesas jurídicas e aí vai. Um patrimônio fica facinho de se perder em 50% só na hora do falecimento do patrono. Talvez até mais. Talvez até mais. Eu falo superficialmente em 50% para dizer que eles estariam preparados juridicamente. Só o advogado mordendo 20% já... Né? E eu acho que é justo, sabe por quê? Porque ele tem uma responsabilidade muito grande da parte de fazer algo que não foi preparado. Então, somando o advogado 20%, mais 27,5% o imposto de renda, já deu aí quase 60%. Sobra 40%. Daí tem lá a Maria, a Antônia, o marido dela, quando vê lá... Os agregados, virou os nada, netos. Virou em nada. E daí sabe o que é pior do que acontece isso daí, Anderson? Você vê assim, são 3 irmãos, eles são 6 filhos. Vamos dizer que sejam só 6. O que acontece com os primos? Eles vão quebrar o pau. E eles quebrando o pau vai dividir aquilo que estava 30%, que sobrou de 30%, 40%, 50%, eles vão quebrar aquilo lá em 6 fatias. Já era. Acabou a empresa. Então, tenha planejamento familiar, financeiro, estrutural, mas principalmente emocional, para que você consiga gerir tudo isso. Né? Cliente meu se preparando para fazer... Eles, na verdade, eles só estavam fazendo uma ação corretiva. Eles estavam tentando entrar em acordo entre os irmãos para que não se dissipasse todo o patrimônio. Chegou ao cúmulo, uma vez, de que a propriedade foi dividida, né, de acordo com as matrículas, e para propriedade, na parte da propriedade que era de trás dessa matrícula, que era de uma das irmãs dele, só tinham acesso à parte da entrada que fazia parte da BR, que entrava... Foi lá e colocou um cadeado para não passar. Como é que você vai fazer? Para não passar para a propriedade, não tinha acesso. Vixe. E, mas faz por outro lugar. Não, não tem. A parte que sobrou das terras, ele não tem acesso direto na BR, na rodovia ou qualquer estrada rural. Aí o que aconteceu? Começou a brigar, até minar para o irmão comprar a propriedade da irmã mais barato. Cara, até mudando de assunto aqui. Vamos lá. Porque isso entra... eu tive que lidar muito com isso, principalmente na nossa sessão, que são as crenças. Né? Inclusive, eu não acreditava que eu poderia mudar. É uma crença. Uma crença. Já foi a primeira coisa que tu falou pra mim. E isso foi muito bacana. Foi uma das coisas que eu deixei registrado aqui no meu arquivo. No hard disk. Mas eu gostaria que você comentasse sobre isso. Cara. E também como meu pai falou, eu me deixei... se permitiu, né? Se permitir, exatamente. Se permitir. É uma crença. Eu não me permito. Já é uma crença. Já é uma crença. Então, além de você se permitir, eu gostaria que você falasse ali em relação às crenças. Né? Inclusive, o pessoal ali acredita muito no The Secret, né? O segredo. E o que isso realmente... O que isso é palpável mesmo, que a gente consegue hoje usar para que a gente consiga mudar o nosso resultado ali através das crenças. Certo. Então, David, tudo que acontece fora o nosso cérebro acontece na cabeça primeiro. Dentro do nosso cérebro, dentro do nosso cognitivo, dentro do nosso racional, os dois lados do cérebro. Quando eu falo para você assim, eu não vou conseguir, não adianta nem tentar. Você vai se sabotar e vai falar que não vai conseguir. E ainda vai chegar depois que não deu certo, ainda vai falar assim... Eu sabia. Falei... Porque você não fez o que você tinha que fazer. Agora, quando eu utilizo os dois lados do cérebro, e eu falo assim, eu posso, eu consigo, eu vou e faço, vai tentar por A, por B, por C, por D, e vai continuar até conseguir, insistentemente. A gente está falando em repetição, né? E acabar sendo persistente. Não é insistente, insistir é fazer a mesma coisa, vamos deixar bem claro. Se eu ficar insistindo é fazer a mesma coisa. Agora, persistir é diferente. Persistir é querer um resultado, fazer de maneira diferente. Quando se fala assim, poxa, eu não consigo, mas eu vou tentar mesmo assim, e vou tentar com todas as ferramentas que eu puder, você já mudou. Porque você acreditava que não conseguia, agora consegue.
E foi muito legal, né? Porque você falou assim, poxa, olha, eu sou um osso duro de roer, pura crença. E se eu for uma carninha de panela bem molinha? Ou uma costelinha desossando? Uma fraldinha. Uma fraldinha, né? Chega essa hora a gente já tá com fome, né? Mas é quando a gente se permite fazer essa permissão, é a gente entender realmente como a gente é e como que podia ser. E aí, às vezes, de uma maneira bastante simples, você se permitindo, você cai fichas para você, falar assim, puxa, se eu soubesse, eu teria feito antes. Quantas coisas na nossa vida, por não acreditar que consegue fazer, você falou, eu não consigo. E daí quando você falou assim, vou fazer de qualquer jeito, mas faz. E daí você percebe, você fala assim, puxa vida, eu vou poder fazer melhor da outra vez porque agora eu já sei. Isso são repetições. As crenças são as nossas repetições neurais que a gente comunica, pensa e sente. Comuniquei, não vou conseguir, não conseguiu. A pessoa não muda também, né? Então, temos vários casos ali que às vezes a pessoa é assim e ponto, porque na cabeça dela já é assim. Então, ela não se permitiu fazer, então ela não vai ter outro resultado, ela não vai... A crença dela é aquilo, e ela então não muda. Então, é uma das primeiras portas ali que a gente já tem que quebrar de início, e depois manter também, né? Como você falou, poxa, se eu achar que eu não consigo, eu não vou conseguir fazer. Ou se eu achar que eu sou incapaz, vai continuar sendo. Ou, poxa, eu achei muito bacana, teve eu não vou lembrar exatamente quem que era o autor era um documentário. Mas ele achou que ele não conseguia, a vida ele já estava numa certa idade, acho que 40 e poucos anos, 50, quase 50 anos, beirando 50 anos. E ele achava que ele não conseguiria gerir uma empresa muito grande. Por uma crença, porque o pai dele, depois, resumindo para você, o pai dele falou que ele passou junto com ele de mão dada quando ele era pequeno, e ele falou, nossa, olha o tamanho dessa empresa, deve ser muito difícil de gerir. Então, ele manteve a empresa dele pequena durante muitos anos, até a hora que ele... Quebrou a crença e falou que não pode mais. Ele precisou passar por problemas familiares, psicológicos, para depois ele começar a se permitir, né? E aí conseguir expandir a mente dele. E depois, por consequência disso, ele começou a ampliar os negócios e trouxe o filho dele, né, com uma outra visão, para o negócio encaminhar. E você vê como é que são coisas bastante correlatas. Quando eu mostro pro meu filho que eu sou capaz de mudar, ele muda. E ele sabe que ele também pode mudar. Então, se eu me permito, seja com 45, com 50, com 60, com 80 anos, eu mostro para as próximas gerações que eu sou capaz de mudar, eu estou mudando todas as próximas gerações que estão vindo. Quando você se permitiu, inconscientemente, a tua filha percebeu que se mudou. Eu tenho certeza que mudou o comportamento dela com você, sim ou não? Sim. Porque ela percebeu. Eu tava esses dias na internet ali olhando um rapaz, um empresário, ele disse assim, é um podcast. Ele falou, cara, eu quebrei 17 vezes. E as 17 vezes eu parei para pensar o que eu errei. E então pensei, deve ser mais informação e conhecimento sobre o porquê que eu quebrei. Então o cara fazia mais cursos para poder capacitar-se para saber o que ele errou. E ele, cada vez que ele fazia isso, ele quebrava de novo. Mais uma vez, como não perder. Eu gostei do exemplo que ele deu ali. Ele falou assim, olha, a capacitação ou o trabalho não vai dar o resultado que você tanto quer. Como assim? Simples. Ele deu um exemplo. Eu gostei do exemplo que ele deu. Ele falou pro interlocutor lá com ele, pro cara que estava entrevistando ele. Você sabe fazer cirurgia de cavalo? Não. Eu também não. Eu não sou capaz. Mas se eu quiser me capacitar, é só estudar. Nós dois. Simples. Ok? Muito bem. Porém, abro lá uma agropecuária, abro lá uma empresa de veterinário para cavalo. Ok. Mas posso quebrar. Como assim? Eu percebi que quebrei 17 vezes porque eu não me permiti. Simplesmente isso. Não é capacitação. Capacitação qualquer um pode ter. Faz o curso, faz de graça, faz pela internet. Técnicos, né? E trabalhar, nós temos 12 horas para trabalhar, 24 horas, mas isso não dá o resultado que você quer, se você não se permitir. Só depois que eu entendi que eu tinha que permitir, é que eu não quebrei mais. Que é o que nós estamos comentando aqui. Né? Um exemplo claro que ele comentou, se eu não me engano, é Henry Ford. Henry Ford ele tinha o conhecimento básico de motor, mas ele não tinha o conhecimento completo no macro de como... Mas ele tinha pessoas que trabalhavam, tinham capacidade para fazer isso para ele. Ele pagou e acabou. Pagava cada um
Eles trabalhavam para ele, ele ficou bilionário. Aumentou a Mas ele se especialização. permitiu. É o mesmo caso ali do pessoal, do cara do McDonald's, né? Ele já tinha 52 anos, se não me engano. Aham. E Vendedor de máquina de vendedor sorvete. de máquina de sorvete. Até a hora que ele viu a oportunidade, óbvio, né? Mas se você for bem a fundo na história dele, ele teve que se permitir, Ele teve que sair da máquina de sorvete para da zona de conforto. Exato. E para ele sair dessa zona de conforto, ele precisou mudar primeiramente a cabeça dele. E depois que ele viu que o negócio dele não era só o fast food, né? Estou colocando exemplos aqui. Uhum. Mas era o negócio imobiliário, ele teve que se permitir escutar alguma pessoa, né, Que era da especialista, contabilidade, que não tinha nem nada a ver com sanduíche, nada a ver mas com era fast food. especialista naquilo para que ele pudesse crescer da forma que ele queria. Exato. Então, às vezes, né, você tem uma ideia e está muito ansiado em fazer e você, às vezes, quer fazer daquele jeito. Não, eu creio que é isso aqui, então eu vou fazer dessa forma O aqui. famoso cabeça dura. Cabeça dura. Bate, bate, bate. E, às vezes, só precisava Converter. ouvir, se permitir, melhorar e ter outras crenças. Né? Porque isso dali vai dar outra perspectiva para a pessoa. Ele vai acreditar nisso, vai se permitir sonhar e também ali fazer o E negócio não existe acontecer. tempo, tá? Não existe tempo, eu tô velho para isso. Os maiores exemplos que a gente tem, se a gente for verificar, um exemplo é o próprio Kentucky French Fries, o KFC. Ele montou a empresa dele depois dos 65 anos de idade. Ele tinha melhor... Será que ele não tinha aquela receita daquele frango há quanto tempo? Só que dele estipulou como é que ia se fazer isso tudo. Daí tem vários biografias, né, que falam do próprio Rancharan, e depois tem também quem que eu posso citar mais? Tem o Rancharan, tem o Kentucky, o McDonald's. Aqui no Brasil mesmo temos ali o Geraldo Rufino. Geraldo Rufino. Ele, Cara, um baita de um exemplo aqui. tudo quebra de crença. Sim, ele Tudo também quebra quebrou crença. várias vezes ali e depois que ele mudou a chave, ele conseguiu... Mas ele nunca deixou uma coisa que chamasse família. Uhum. A base. A base da sociedade que nós temos é a família. E a gente fica querendo pegar dinheiro e deixa a atenção da família. Cara, até vamos puxar nesse assunto já familiar, porque hoje tudo é reflexo da família. Como que você lida hoje com esses empresários, com os clientes, enfim, que chegam para você e às vezes está tudo bem na empresa, mas ele não está bem por conta, às vezes, de uma consequência familiar. Como é que você percebe isso? Como é que você converte isso para que a pessoa consiga mudar essa chave? Joia. Então vamos entender. Ele está bem na empresa, mas não está bem nas outras áreas da vida. Será que ele está bem na empresa? Essa é uma questão. Muitas vezes está camuflado o sucesso das empresas em ter um número gordo na conta corrente, né? Uhum. Mais de 7 dígitos, coisa maravilhosa. Tira uma negativa para ver se está. Porque está camuflado. E isso também é a camuflagem da família. Uhum. Ele está camuflado nos amigos. Que talvez ele tenha dinheiro, mas não sejam amigos, sejam apenas companheiros momentâneos que ele tem por causa do dinheiro. Não tem veracidade em tudo isso. Então, quando a gente fala assim, a empresa está indo bem, você olha primeiro para a família da pessoa. É um conjunto. Se a pessoa estiver bem na família, não tem como empresa nenhuma, que é o que mais importa, é a família, a empresa dá errado. Ah, mas ela está indo bem, não sei o que, está quebrando o pau. Viu? Não tem como uma coisa errada dar certo. Agora, aquilo que está dando certo, dá errado também, não tem como. Então, quando a gente fala assim, o empresário está ganhando dinheiro, está tendo resultado, coisa e tal, ele está sonegando? Ele está declarando tudo que ele tinha que declarar? Ele está fazendo da maneira que deve fazer? Ele não está... Poxa, a gente vive no Brasil. A gente só perde... Anteriormente, a gente só perdia para a Rússia em corrupção. Então, pelo menos não é primeiro, né? Ainda bem. Mas, enfim... Mas a gente tem uma cultura de uma empresa do jeitinho brasileiro. E enquanto eu levar no jeitinho brasileiro, eu estou levando quem no jeitinho brasileiro? A minha família, a minha saúde, o meu intelectual, o meu cognitivo, o meu religioso, o meu emocional. Estou levando tudo da maneira... E assim, você já viu aquela frase que existe, o cara é tão rico que só tem dinheiro? Ou tão pobre que só tem dinheiro? É isso que acontece, uma infelicidade tão grande, porque não faz o que importa. Aí se vê nessas empresas, como é que eu trabalho? Primeiro, na maior parte das vezes, os pais me procuram, tanto no agro, né? No agro vem me procurar, fala assim, você tem que ter um jeito, dar um jeito no meu filho.
E já é cultural do nosso Brasilzão. Que a gente pega os nossos filhos, coloca na escola para dar educação para eles. Não, educação em casa. Lá ele recebe conhecimento. Geografia, história, eu tô falando em pequenos, né? Ciências, depois sobe, ele vai ter conhecimento. Só que educação ele tem que ter em casa. E por que ele não tem educação? Porque os pais não agiram com educação com ele. Então, se o pai chega para mim e fala assim, Fábio, eu quero que você trabalhe com os meus filhos. Aí eu falo assim, não. Eu posso até trabalhar com eles, mas eu trabalho com você primeiro. Porque se eu trabalhar com os filhos, o pai vai continuar fazendo errado e vai criar mais caos. Daí dá choque. Quando começa a se alinhar, daí se fala na mesma língua. Mesma página. Se o pai muda, vou voltar a dizer, se o pai muda o comportamento, o que acontece com o filho? Ele vê com outros olhos. É o mesmo pai com comportamentos diferentes. E ele fala, se meu pai poder mudar, se ele poder começar a dar mais atenção, começar a carinho, aí a empresa parece que começa a desandar. Por quê? Porque é o sentimento que o pai está tendo através dos relacionamentos familiares que a empresa vai para frente. E cria um caos. E o que a gente está falando? Quebra de crença. Porque o pai vai dizer assim, não, porque eu aprendi assim com meu pai. Foi na base da varinha de marmelo. Meu filho também tem que ser. Viu? Nós estamos em 2024. Nós estamos falando em conselho tutelar. A gente está falando em prisão de pais por não cuidado de filhos. E daí a gente está fazendo o quê? Camuflando também o resultado do relacionamento de pai com filho. E a empresa vai estar certa. Da mesma maneira que eu faço uma coisa, eu faço as outras. Então, quando eu começo a cruzar essas informações da empresa com todas as áreas da vida da pessoa, também vai dar. Não existe uma empresa que seja... vamos pensar. Está em alta aí um monte de escândalo empresário, né? Já estava dando errado faz horas e a gente achava que tá bonito. Só estava camuflado. Tudo camuflado. Quando veio à tona... E trazendo para o ser humano, o que é a camuflagem? Autossabotagem. Eu tenho uma frase que eu costumo praticar mentalmente muito. Se eu estou escondendo algo de alguém, é porque estou escondendo de mim mesmo. Se eu estou fazendo algo escondido para ninguém saber o que eu estou fazendo, não era para estar fazendo. Porque eu estou tentando esconder de mim mesmo aquilo que eu faço, que é a minha verdade. Então, se eu não estou tratando bem meu filho, não estou dando atenção para o meu filho, eu estou querendo mentir ou iludir as razões. Por quê? Estou iludindo, ver se está tirando nota cheia. Vamos comprar meia nota. Vamos fazer não sei o quê. Não paga imposto, não sei, entrega a mercadoria. Isso acontece no meio rural. A gente está no meio rural. O cara vai entregar a mercadoria lá, entrega o negócio sem imposto, entrega 2 cargas e coloca no nome de terceiro, faz um rolo lascado justamente. Mas por quê? Porque a gente está no jeitinho brasileiro. Eu vou falar para vocês, jeitinho brasileiro é prazer momentâneo. Vai ter fim. Uma hora a conta vai ser cobrada. E nos relacionamentos familiares, né? A gente se perguntou da empresa. A conta vai ser paga. Em algum momento. O filho vai cobrar do pai, o pai vai cobrar do filho, vai ter os agregados, vai ter a esposa, vai ter as amantes, vai ter os irmãos congênitos, não congênitos, teste DNA e vai camuflando, que o resultado sempre foi negativo. Conheço empresas de todos os ramos que elas são ricas sem dinheiro. Patrimônios gigantescos. Ele pega 10 teu para ir comprar um chocomilk na esquina. Por quê? Porque não está nítido aquilo. E lucratividade, eu estava falando do Kentucky. Do Kentucky começou com 65 anos. E o dono da Vurt, tempos atrás, estava fazendo o relatório do SG dele. Começou a trabalhar com vários jovens, assim, né? E perguntou... Não, mas e eles fazendo o plano 2024. Isso foi em 2023 para fazer o relatório, SGI. Aí eles pegaram... Não, mas... Sabe aqueles caras bem descolados, lá, os 20 e poucos anos, e todo, não estou falando que está certo ou errado, a escolha dele do jeito que ele quer. Mas ele falou, mas por que o senhor está querendo fazer plano de expansão? O senhor tem mais de 1.500 produtos, está em 150 países, o que o senhor está fazendo plano de expansão? Aí ele, com sabedoria, dono da Vurt, empresa familiar, falou assim, porque tem uma regra na nossa vida, se eu não estou crescendo, eu estou morrendo. Aí a gente traz para a família, se a empresa e os negócios do agro não estão crescendo, ela está morrendo. Alguma coisa está errada. A natureza do crescer é tão magnífica, porque mesmo que a gente quiser, a gente não para o nosso crescimento. Acabei de nascer, no jeito do momento que é divino isso, que a gente foi fecundado de uma célula com um espermatozoide e um óvulo e se fecundaram, né? Houve a fecundação, ali é só multiplicação em dobro, é escalonado o crescimento.
E depois daquilo a gente nunca mais para. E cresce, cresce, cresce. Vamos lembrar a nossa infância? Tem como diminuir o crescimento do tamanho do nosso pé? Não tem. O crescimento é natural. Mas a gente faz o seguinte, não, compra aquele tênisinho mais apertado, né? Ou compra um tênis maior para durar mais tempo. Mas por que eu falo? Isso daí é a crença. Que talvez seja lá na família, que não está fazendo no agro, que está sendo uma mentalidade, uma crença de escassez. E essa escassez faz com que o filho pense dessa maneira. E ele não cresça. Sim. Quer ver uma coisa? Tá bom do jeito que tá. Vamos indinho, empurrandinho com a barriga. Dinheirinho, momentinho, tudo indo, diminutivo. Não é um baita tempo que a gente tem na nossa vida. A gente tem que otimizar o presente da maneira que ele é. Presente. É algo que a gente tem e é nosso. Então, volto a dizer, se a nossa empresa não está crescendo, a gente está morrendo. Porque não tem um stand-by. Se eu estou no stand-by da minha empresa, na minha sucessão, nos meus negócios, se eu estou no stand-by, eu já estou perdendo tempo. Eu já não cresci o que eu poderia crescer. É colocar os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa sucessão familiar, que eu vejo, né? Tem a filha que logo está aqui, está trabalhando, ela vai ver, ela vai ambientalizar isso e vai estar dentro do negócio. E ela vai ver que o vô conseguiu fazer uma mudança, que o filho viu a mudança do pai e ela também está vendo e ela vai falar assim, uhul! E a gente vai se tornar herói ao invés de ser vilão. E lembrando que independente do tamanho da sua empresa ou o tempo dela, o momento é agora. Presente. Nós temos hoje 280 empresas no sistema do Brasil, graças a Deus, e até o final do ano nós pretendemos ter 400 empresas só em Ponta Grossa. Como a gente está quase no finalzinho aqui, qual conselho você dá para os membros do sistema RN Brasil com relação a isso? O crescimento. Ao crescimento e o aproveitamento desse tempo com relação ao que você oferece para eles. Bom, primeiro eu falo assim, indiquem. Indiquem porque a gente tem uma ferramenta potencial na nossa mão que se chama-se indicação. Isso que pode converter em pontos aqui dentro do sistema do RN Brasil também. Sabe por quê? Porque tem remuneração. Tem uma maneira com que nós somos bonificados. E quanto mais você indica, mais o negócio cresce. É o negócio do crescer e contribuir. Você não está contribuindo só porque está indicando, você está crescendo. Você está fazendo outras pessoas crescerem. O sistema crescer. É um sistema que cresce. Que cresce para todos os lados. E a gente é remunerado por isso, é um ponto. Então eu indico que venham. Você que não é do sistema RN, venha participar da reunião de negócio, onde você se apresenta, você vê, as pessoas veem o teu negócio, a maneira com que você trabalha e desenvolve, seja lá seu produto físico ou seu serviço que você presta. Eu acho que para mim foi total sentido há mais de um ano que a gente está aqui. Indicar cada vez mais, indicar, porque a gente está contribuindo. E a gente contribuindo, a gente cresce. Exatamente. E por isso que eu estou aqui, porque eu cresci, senão eu não estaria aqui. Inclusive, você do Sistema RN Brasil, que faz parte conosco, nós temos uma ferramenta que é o B2B, onde você vai poder visitar um ao outro para conhecer o que o outro faz, para que você tenha conhecimento também da autoridade dele, dos valores dele, da capacidade do Sato, por exemplo, para você indicar as consultorias e as sessões de acompanhamento de sucessão familiar. Pode indicar. Sim. Usando nós temos uma ferramenta lá que é indicar para membros. Se você conhece algum fazendeiro, dono de agropecuária, do agro, pode indicar, usa a ferramenta. Ou qualquer pessoa que esteja precisando desenvolver. Ou qualquer empresa que você vê, que precisa, que você conhece. Eu tenho uma que eu quero ver se... Persuado-o, pois ele é um fazendeiro, tem 3 fazendas. 3 fazendas. Que maravilha. Mas ele monopoliza tudo. Ele anda com cadeira de roda, para você ter uma ideia. Ele é cadeirante. E a segunda cadeira dele é um carro. Esqueci o nome. Não sei se é S10 ou... É uma caminhonete autônoma. É a segunda cadeira de roda dele. Mas centraliza tudo nele. E eu já falei para a esposa dele, olha, ele tem que fazer isso, porque senão, de um dia para o outro, vocês vão ficar uma mão na frente e outra atrás. Ela não sabe nada do que está acontecendo na empresa do cara. Então, eu quero persuadir ele para te indicar. Né? Então, você que conhece empresários nessa situação, está aqui o Sato. Usa lá a ferramenta Indicar para Membros. Quem? Fábio Sato,
da KMC. Desenvolvimento Humano Empresarial. Vai lá e indica ele e ganha. Indique. Indique e ganhe. Indique e ganhe. É isso aí, cara. Fábio, muito obrigado por estar junto conosco aqui. Obrigado pela Gratidão. tua parceria. Obrigado aí por você ter abraçado ao sistema. E você que quer saber um pouco mais sobre o que o Sato faz, eu recomendo que faça. Eu já fiz várias sessões com ele. Ele fez, eu fiz. Então, realmente deu resultado. Hoje meu pai me ouve por conta disso. É, vice-versa. Eu Que também, legal. eu também aprendi a ouvir mais, aprendi a lidar com minhas emoções da melhor forma. E isso tá convertendo, né? Ainda que preciso melhorar em alguns pontos. Sempre, É, sempre. Nós sempre. todos, né? A gente Mas sempre eu tem indico você que faça isso para que você consiga ali se autoconhecer e com certeza ter outros resultados ali, que é o que importa. Então, mais uma vez, obrigado, Sato. Obrigado. Posso pedir só pro pessoal me seguir? Opa, com certeza. Deve. Tá, ótimo. Então eu vou pedir para você nos seguir. Fábio.novamaneira e Fábio Sato Mentor, né, no Instagram. E também Instituto KMC. São os três Insta que a gente trabalha, tá? Então fica à vontade lá, segue os nossos conteúdos e vem você também pro ERN. Talvez você possa ser o sorteado do que a gente sempre entrega aqui. Porque nós temos um lema. E qual que é o lema? Vamos crescer? Juntos. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Abraço.